O dia havia sido especialmente cansativo. A apresentação para os novos investidores consumiu toda a minha energia, e o trânsito de volta me fez chegar 40 minutos atrasada para buscar Sofia na casa dos meus pais. O céu já escurecia quando estacionei em frente à residência familiar. Uma casa ampla de 2 andares no bairro mais tradicional da cidade, onde cresci e de onde saí aos 19 anos, jurando nunca mais voltar. Mas a vida tem suas ironias. Desde que me divorciei de Eduardo 3 anos atrás e consegui a promoção para diretora de marketing, meus pais se tornaram a única opção viável para cuidar de Sofia nos dias em que as reuniões se estendiam além do horário da escola. A alternativa seria contratar uma babá, mas minha filha de 8 anos já demonstrava resistência em ficar com estranhos. Vó e vô já me conhecem, mamãe. E a avó faz aquele bolo de chocolate que eu adoro, ela argumentava, com a lógica simples e irrefutável das crianças. E assim, 2 vezes por semana, deixava Sofia aos cuidados dos meus pais, engolindo o desconforto que sentia cada vez que pisava naquela casa. Meu relacionamento com eles, especialmente com meu pai, sempre foi complicado. Autoridade inquestionável, disciplina rígida, expectativas impossíveis de alcançar. Estas eram as marcas da minha infância. Toquei a campainha, ajeitando a bolsa no ombro. A espera pareceu mais longa que o habitual, até que finalmente minha mãe abriu a porta. Seu rosto, normalmente composto, mostrava sinais de tensão. "Você está atrasada", ela disse como cumprimento. O trânsito estava impossível. "Onde está Sofia?" "No quarto de hóspedes. Está descansando." Algo na hesitação da voz de minha mãe acendeu um alerta. "Aconteceu alguma coisa?" "Ela está um pouco indisposta. Talvez tenha comido demais do bolo." Passei por minha mãe sem esperar mais explicações, subindo as escadas com passos apressados. O corredor do 2º andar, com suas paredes decoradas por fotos de família cuidadosamente selecionadas, sempre me dava uma sensação de estar caminhando por um museu artificial, um monumento a uma harmonia familiar que nunca existiu de fato. A porta do quarto de hóspedes estava entreaberta. Bati levemente antes de entrar. "Sofia?" "É a mamãe." Não houve resposta, mas pude ver o pequeno volume sob as cobertas. Aproximei-me devagar, sentando na beirada da cama. Sofia estava de costas para a porta, encolhida, abraçando seu coelho de pelúcia. Sr. Cenoura, seu companheiro inseparável desde os 4 anos. "Ei, princesa, estou aqui para te levar para casa." Quando ela se virou, senti meu coração apertar. Os olhos de Sofia, normalmente vivos e brilhantes, tão parecidos com os meus, estavam vermelhos e inchados. Havia chorado, e muito. "O que aconteceu, meu amor?" Estendi a mão para tocar seu rosto, notando como ela recuou levemente antes de permitir o contato. Um movimento sutil, quase imperceptível, mas que enviou ondas de alarme pelo meu corpo. "Quero ir para casa", ela murmurou, a voz rouca. "Claro, vamos para casa. Mas me diz o que houve. Você está doente? Machucou-se?" Ela balançou a cabeça negativamente, apertando mais o Sr. Cenoura contra o peito. "Sofia, você sabe que pode me contar qualquer coisa, não sabe? Qualquer coisa mesmo." Seus olhos se encheram de lágrimas novamente. "Quero ir para casa, mamãe. Por favor." Algo estava profundamente errado. Sofia sempre havia sido uma criança comunicativa, expressiva, que compartilhava animadamente cada detalhe de seu dia. Este silêncio, este retraimento, não era característico dela. "Tudo bem, vamos para casa agora." Ajudei-a a levantar e notei que ela já estava completamente vestida, inclusive com os sapatos, como se tivesse se preparado para sair a qualquer momento. Peguei sua mochila e a conduzi pela mão até o andar de baixo. Na sala, encontramos minha mãe, que parecia nervosa, ajeitando e reajeitando as almofadas do sofá. Um hábito que ela desenvolveu para lidar com a ansiedade. "Já estão indo?" Ela perguntou, olhando para Sofia com uma expressão que não consegui decifrar. "Sim, Sofia não parece estar se sentindo bem."
Deve ter sido o bolo. Eu disse para ela não comer tanto. Algo na explicação soava falso, ensaiado. Olhei ao redor. Cadê o papai? Foi ao mercado. Precisávamos de algumas coisas para o jantar. Novamente, aquela sensação de que algo não estava certo. Meu pai raramente fazia compras. Na verdade, ele raramente saía de casa depois que se aposentou, preferindo passar horas em seu escritório no porão, organizando sua coleção de selos ou assistindo a documentários históricos. Diga a ele que mandei um abraço. Falei, sabendo que era uma mentira social que todos aceitávamos manter. Sofia permaneceu em silêncio durante todo o tempo, segurando minha mão com uma força incomum. No carro, ajustei o espelho retrovisor para poder observá-la no banco traseiro. Ela olhava pela janela, ainda agarrada ao Sr. Cenoura, um olhar distante em seus olhos. Sofia, comecei suavemente. Você sabe que pode me contar tudo, não é? Mesmo que seja algo que alguém pediu para manter em segredo. Seus olhos encontraram os meus pelo retrovisor, cheios de uma emoção que dilacerou meu coração. Mamãe. Sua voz era quase um sussurro. O vovô fez uma coisa muito ruim. Meu coração acelerou, uma sensação de gelo se espalhando pelo meu peito. Que coisa, Sofia? O que o vovô fez? Ela desviou o olhar. Lágrimas silenciosas começando a escorrer por suas bochechas. Não quero mais ir na casa do vovô. Nunca mais. Estacionei o carro no acostamento, desafivelei o cinto e me virei para encará-la diretamente. Sofia, preciso que você me conte o que aconteceu. O vovô machucou você de alguma forma? Ela não respondeu verbalmente, mas seu choro intensificado foi resposta suficiente. Saí do meu assento e entrei no banco traseiro, tomando-a nos braços. Ela se agarrou a mim com desespero, soluçando contra meu ombro. Ele disse que era nosso segredinho, ela disse entre soluços. Que eu não podia contar para ninguém, especialmente para você, porque você ficaria muito brava comigo. Cada palavra era como um punhal. A estratégia clássica de predadores: colocar o peso do segredo sobre a criança, fazê-la sentir-se culpada ou responsável. Sofia, disse, mantendo a voz o mais calma possível apesar da tempestade de emoções dentro de mim. Você nunca deve guardar segredos que te deixam triste ou com medo. Nunca. E eu jamais ficaria brava com você por algo que outra pessoa fez, especialmente se essa pessoa te machucou ou te fez sentir mal. Ela assentiu contra meu ombro, seu pequeno corpo tremendo. O que exatamente o vovô fez, Sofia? Perguntei, preparando-me para o pior, rezando para estar errada. Houve um longo silêncio, preenchido apenas pelos soluços cada vez mais controlados de minha filha. Finalmente, ela se afastou um pouco, olhando para suas próprias mãos que agora torciam nervosamente a orelha do Sr. Cenoura. Ele me mostrou fotos no computador. Ela disse, tão baixo que quase não ouvi. Fotos de crianças sem roupa. E depois ele quis tirar fotos minhas também. O mundo parou. O ruído dos carros passando na estrada ao lado desapareceu. Tudo se reduziu a este momento, a esta revelação que confirmava meus piores temores. Ele chegou a tirar alguma foto sua? Consegui perguntar, minha voz estranhamente calma, embora sentisse meu corpo inteiro tremendo. Não, ela balançou a cabeça. Eu disse que estava com dor de barriga e corri para o banheiro. Fiquei lá muito tempo. Quando saí, falei para a vovó que queria descansar no quarto. Você contou para a vovó o que aconteceu? Não. Sofia abaixou os olhos. O vovô disse que se eu contasse para alguém, você não ia mais me amar, porque ele ia mostrar que eu era uma menina má. A manipulação psicológica era tão cruel, tão calculada, que senti uma onda de náusea. Meu próprio pai, o homem que deveria proteger sua neta, havia tentado abusar dela, e quando não conseguiu, recorreu à chantagem emocional para garantir seu silêncio. Sofia, olhe para mim, disse, segurando seu rostinho entre minhas mãos. Não importa o que aconteça,
O que você faça ou deixe de fazer, eu sempre vou te amar. Sempre. E o que o vovô fez ou tentou fazer foi completamente errado. Ele é o adulto. Ele sabia que estava errado e a responsabilidade é toda dele, não sua. Você entende isso? Ela assentiu, seus olhos ainda brilhantes de lágrimas, mas algo havia mudado. Um pequeno peso havia sido removido de seus ombros. Você fez absolutamente a coisa certa ao me contar. Continuei. Foi muito, muito corajosa, e estou incrivelmente orgulhosa de você. Sofia me abraçou novamente, mas o abraço agora era diferente. Não mais desesperado, mas buscando conforto, segurança. O que vai acontecer agora? Ela perguntou, sua voz pequena. Agora, respondi, um plano já se formando em minha mente. Vamos para casa, vou preparar seu jantar favorito e depois vamos assistir aquele filme da princesa guerreira que você adora. E amanhã vamos resolver isso, juntas. No caminho para casa, enquanto Sofia finalmente adormecia no banco traseiro, exausta pelo turbilhão emocional, minha mente trabalhava freneticamente. A raiva que sentia era tão intensa que quase ofuscava minha visão. Queria voltar imediatamente à casa dos meus pais, confrontar meu pai, talvez até... Não podia pensar nisso. Sofia precisava de mim agora, sã e presente, não presa por agressão. Havia outra opção. Victor. Meu ex-namorado da faculdade, agora delegado da delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente. Nosso relacionamento havia terminado amigavelmente quando nossas carreiras tomaram caminhos diferentes, e mantínhamos contato ocasional desde então. Se havia alguém que poderia me orientar sobre como proceder legalmente, era ele. Chegando em casa, carreguei Sofia adormecida para dentro. Ela nem acordou quando a coloquei na cama, ainda abraçada ao Sr. Cenoura. Fiquei observando-a por alguns minutos, seu rosto agora tranquilo no sono, tão inocente, tão vulnerável. Como meu próprio pai poderia querer macular essa inocência? No silêncio da cozinha, peguei meu celular e liguei para Victor. Apesar da hora tardia, ele atendeu no terceiro toque. Helena, tudo bem? A familiaridade de sua voz, a genuína preocupação que detectei nela, fez com que minha compostura começasse a ruir. Victor, preciso da sua ajuda. É sobre minha filha, meu pai, ele... E então, pela primeira vez desde que Sofia revelou o que aconteceu, permiti-me chorar. Victor chegou à minha casa 40 minutos depois, ainda vestindo o terno escuro do trabalho, o distintivo visível no cinto. Não nos víamos pessoalmente há quase um ano, desde um evento beneficente da polícia para o qual fui convidada através de contatos profissionais. Ele parecia mais velho, mais sério, com alguns fios grisalhos nas têmporas que não estavam lá da última vez. Obrigada por vir tão rápido, disse, conduzindo-o até a sala de estar. Sofia está dormindo. Você fez a coisa certa me ligando, Helena. Ele se sentou no sofá, mantendo uma postura profissional que contrastava com nossa história pessoal. Conte-me exatamente o que aconteceu, com todos os detalhes que Sofia compartilhou. Narrei toda a situação, desde o momento em que percebi que algo estava errado até a revelação no carro. Victor ouvia atentamente, ocasionalmente fazendo anotações em um pequeno caderno. Ele não conseguiu tirar fotos dela, concluí, mas mostrou material pornográfico infantil, o que, por si só, já é um crime gravíssimo, ainda mais considerando que foi mostrado a uma criança. Victor assentiu gravemente. Sim, temos 2 crimes distintos aqui: posse de pornografia infantil e tentativa de produção de material pornográfico envolvendo menor, além da corrupção de menores. São acusações extremamente sérias. O que fazemos agora? Devo ir à delegacia amanhã prestar queixa formal? Sim, mas não a qualquer delegacia. Venha diretamente à DEPCA, Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente. Eu estarei lá às 8 horas e cuidarei pessoalmente do caso. Ele hesitou. Então continuou com um tom mais suave. Helena,
Sofia precisará passar por uma entrevista com psicólogos especializados. É um procedimento padrão e será conduzido da forma mais sensível possível, mas é essencial para o caso. A ideia de Sofia tendo que reviver aquele momento doloroso me angustiava. Ela já passou por tanto. Eu sei. Mas esse depoimento é crucial. E quanto antes o fizermos, mais preciso será. As memórias infantis podem ser facilmente influenciadas com o passar do tempo. Entendo. Assenti, respirando fundo. Estaremos lá amanhã de manhã. Victor guardou o caderno e se inclinou para a frente, seus olhos encontrando os meus com uma intensidade que me lembrou por que havíamos nos conectado tantos anos atrás. Helena, tem mais uma coisa que precisamos discutir. Seu pai possui material pornográfico infantil em seu computador. Isso significa que provavelmente há outras vítimas, ou pelo menos outras crianças que foram exploradas nas imagens que ele possui. A implicação me atingiu como um soco. Meu pai não era apenas um predador oportunista. Era um colecionador desse tipo de material. Quantas outras crianças haviam sofrido para satisfazer esse impulso doentio? Precisaremos de um mandado de busca e apreensão para o computador dele, continuou Victor. Quanto mais evidências tivermos, mais forte será o caso. E quanto à minha mãe? Você acha que ela sabia? A pergunta havia me atormentado desde a revelação de Sofia. Minha mãe, sempre submissa, sempre ignorando os problemas para manter uma fachada de normalidade familiar. Seria possível que ela tivesse conhecimento do que meu pai fazia? É difícil dizer. Victor respondeu cautelosamente. Muitas vezes, cônjuges de predadores sexuais desenvolvem uma espécie de cegueira seletiva. Podem suspeitar que algo está errado, mas escolhem não ver, não questionar. Por outro lado, ela pode ser completamente ignorante. A investigação determinará isso. Antes de sair, Victor me deu instruções específicas. Não contatar meus pais, não mencionar a denúncia para ninguém além dos profissionais envolvidos e, acima de tudo, continuar tratando Sofia com normalidade, oferecendo segurança sem interrogá-la repetidamente sobre o ocorrido. Tente descansar um pouco, ele disse, já na porta. Amanhã será um dia difícil. Mas o sono não veio facilmente naquela noite. Cada vez que fechava os olhos, imaginava meu pai mostrando aquelas imagens horríveis para minha filha inocente, tentando convencê-la a posar para fotos semelhantes. A raiva que sentia era tão intensa que me fez levantar várias vezes, pegar o telefone, quase ligar para confrontá-lo. Só o pensamento em Sofia, dormindo no quarto ao lado, precisando de minha proteção e estabilidade, me impediu de fazer algo impulsivo. Em vez disso, sentei-me na poltrona ao lado da cama dela, observando-a dormir. Quando finalmente o cansaço me venceu, foi ali mesmo que adormeci, em uma posição desconfortável, mas próxima o suficiente para ouvir sua respiração e saber que, pelo menos por enquanto, ela estava segura. A manhã seguinte chegou rápido demais. Sofia acordou mais quieta que o habitual, mas conseguiu comer um pouco do café da manhã que preparei. Expliquei da forma mais simples possível que precisaríamos conversar com algumas pessoas sobre o que havia acontecido na casa do vovô. São pessoas más? Ela perguntou, preocupação evidente em seus olhos. Não, querida. São pessoas cujo trabalho é ajudar crianças que passaram por situações difíceis. Eles vão fazer algumas perguntas, mas eu estarei por perto o tempo todo. Você só precisa contar a verdade, exatamente como contou para mim. E depois o vovô vai para a cadeia? A pergunta direta me pegou de surpresa. Por que você pergunta isso? Porque a professora explicou que pessoas que fazem coisas muito ruins vão para a cadeia. E o que o vovô fez foi muito ruim, não foi? Sim, Sofia, foi muito ruim. E sim, é possível que ele vá para a cadeia. Mas isso é decisão de juízes e outras pessoas importantes que analisam cada caso. Nosso trabalho é apenas contar a verdade. Ela assentiu, uma compreensão além de seus anos em seus olhos. Estou com medo, mamãe. Abracei-a com força. Eu sei, meu amor.
Mas prometo que vou te proteger. Sempre. A Dépika estava localizada em um prédio moderno no centro da cidade, diferente da imagem tradicional de delegacias que eu tinha em mente. Victor nos esperava na entrada, cumprimentando Sofia com uma naturalidade que demonstrava sua experiência em lidar com crianças em situações traumáticas. Olá, Sofia. Sou o Victor, um amigo antigo da sua mãe. Ouvi dizer que você tem um coelhinho muito especial. Sofia, ainda segurando firmemente o senhor. Cenoura olhou para ele com cautela. Sim, é o Sr. Cenoura. Ele vai comigo em todos os lugares importantes. Bem, estou muito feliz que ele esteja aqui hoje. Acho que ele vai ajudar você a se sentir mais corajosa enquanto conversamos com algumas pessoas muito legais. O processo foi exatamente como Victor havia descrito. Sofia foi levada a uma sala especialmente projetada para entrevistas com crianças, colorida, com brinquedos e uma atmosfera acolhedora, bem diferente da sala de interrogatório estereotipada dos filmes policiais. A psicóloga forense, doutora Marina, era uma mulher de meia idade com um jeito gentil e tranquilizador. Você pode assistir através do vidro unidirecional, Victor me explicou, conduzindo-me a uma sala adjacente onde podíamos ver e ouvir tudo sem sermos percebidos. A entrevista foi conduzida com extremo profissionalismo. Doutora Marina começou com perguntas simples sobre a escola, amigos e atividades favoritas, estabelecendo gradualmente uma conexão antes de abordar o assunto principal. Quando finalmente perguntou sobre a visita à casa dos avós, Sofia inicialmente se retraiu, mas o ambiente seguro e a abordagem não confrontadora da psicóloga eventualmente a fizeram se abrir. O relato que Sofia forneceu foi consistente com o que ela me contou, mas com detalhes adicionais que me fizeram apertar os punhos, até que minhas unhas deixassem marcas nas palmas das mãos. Meu pai havia mostrado as imagens quando minha mãe saiu para comprar ingredientes para o bolo. Um momento planejado de privacidade. Ele havia dito que eram fotos de arte e que fotógrafos importantes tiravam fotos assim de crianças especiais. Que Sofia era especial e poderia ser famosa se permitisse que ele tirasse fotos semelhantes. O nível de manipulação era calculado e metódico, indicando que isso não era um impulso momentâneo, mas algo planejado, possivelmente repetido com outras crianças. Quando a entrevista terminou, Sofia parecia esgotada, mas, de alguma forma, aliviada. Como se o ato de compartilhar o fardo com adultos que a levavam a sério e não a culpavam tivesse removido um peso de seus pequenos ombros. Você foi incrível, disse, abraçando-a quando nos reunimos novamente. Estou tão orgulhosa de você. Victor nos encontrou em seu escritório, após Sofia ter uma sessão de descompressão com a psicóloga, onde pôde desenhar e brincar para aliviar o estresse da entrevista. O depoimento dela é extremamente convincente e detalhado. Ele informou. Já iniciei o processo para obter o mandado de busca e apreensão. Esperamos executá-lo ainda hoje. Tão rápido assim? Perguntei, surpresa com a velocidade dos procedimentos. Casos envolvendo abuso infantil têm prioridade, especialmente quando há evidências de material pornográfico que pode estar sendo compartilhado ou produzido. Cada minuto conta. Ele hesitou antes de continuar. Helena, preciso perguntar algo delicado. Você tem alguma razão para acreditar que seu pai possa ter te vitimizado durante sua infância? A pergunta me atingiu como uma onda gelada. Memórias fragmentadas começaram a surgir. Momentos de desconforto, comentários inapropriados, situações em que me sentia inexplicavelmente ansiosa em sua presença. Mas nada concreto. Nada que pudesse chamar definitivamente de abuso. Não tenho memórias específicas, respondi honestamente. Sempre tive uma relação difícil com ele, mas atribuí isso ao seu autoritarismo, sua frieza emocional. Agora, não sei mais. Victor assentiu compreensivamente. É comum que memórias de abuso sejam reprimidas, especialmente quando ocorrem em idade muito jovem. Se em algum momento você sentir que precisa explorar isso, temos psicólogos especializados que podem ajudar. A ideia de que eu mesma poderia ter sido vítima do meu próprio pai era perturbadora demais para processar naquele momento. Decidi focar no presente, em proteger Sofia
e garantir que justiça fosse feita. O que acontece após a busca e apreensão? Perguntei. Se encontrarmos o material mencionado por Sofia, seu pai será imediatamente detido para interrogatório. Dependendo da quantidade e natureza do material encontrado, bem como de outras evidências que possam surgir, o delegado titular pode decretar sua prisão preventiva. E quanto à minha mãe? Ela será interrogada para determinar seu nível de conhecimento ou envolvimento. Se houver evidências de que ela sabia e não fez nada para proteger Sofia, ou pior, se facilitou de alguma forma, ela também poderá enfrentar acusações. A ideia da minha própria mãe possivelmente envolvida, mesmo que por omissão, em algo tão horrível era quase insuportável. Mas eu precisava estar preparada para qualquer cenário. Posso acompanhar a execução do mandado? Perguntei, embora já suspeitasse da resposta. Infelizmente não. É um procedimento policial que pode se tornar confrontacional. O melhor é que você e Sofia permaneçam afastadas. De fato, recomendo fortemente que vocês fiquem em casa hoje, ou talvez em um hotel, se preferir. Seu pai será informado da acusação durante a busca, e não podemos prever como ele reagirá. A ideia de que meu pai pudesse vir atrás de nós não havia me ocorrido até então. Você acha que ele poderia ser perigoso? Não podemos descartar essa possibilidade. Pessoas acusadas de crimes sexuais, especialmente aquelas que mantêm uma fachada de respeitabilidade, podem reagir de forma extrema quando expostas. Por precaução, vou designar uma viatura para fazer rondas periódicas próximo à sua residência nas próximas 48 horas. Saí da delegacia com Sofia, um misto de emoções me consumindo. Alívio por ter dado o primeiro passo em busca de justiça, medo do que poderia acontecer a seguir, e uma tristeza profunda por tudo o que minha filha havia vivenciado, e possivelmente pelo que eu mesma poderia ter vivido sem sequer me lembrar. Para onde vamos agora, mamãe? Sofia perguntou, enquanto eu a ajudava a se acomodar no banco traseiro do carro. Que tal irmos ao shopping? Podemos almoçar aquela pizza que você adora e depois talvez assistir um filme. Seu rosto se iluminou levemente, não com a animação efusiva que normalmente demonstraria, mas com um pequeno vislumbre de normalidade em meio ao caos. Podemos comprar um sorvete também? Claro que podemos. Sorri, agradecida por poder proporcionar-lhe ao menos este momento de leveza. Enquanto dirigia em direção ao shopping, não pude deixar de pensar no mandado sendo executado, nos policiais invadindo a casa onde cresci, vasculhando o computador do meu pai, descobrindo os horrores que ele mantinha escondidos por trás de sua fachada de avô amoroso e cidadão respeitável. Meu telefone tocou através do sistema Bluetooth do carro. Era Victor. Helena, o mandado acaba de ser expedido. A equipe está a caminho da residência dos seus pais agora. Obrigada por me avisar. Respondi, consciente de que Sofia podia ouvir. Estamos indo ao shopping agora, como sugeriu. Perfeito. Mantenha seu telefone por perto. Entrarei em contato assim que tivermos novidades. As horas seguintes foram um exercício de normalidade forçada. Sofia e eu almoçamos pizza, compramos sorvete e até visitamos uma livraria onde ela escolheu 2 livros novos. Tentei me manter presente para ela, sorrindo e conversando, enquanto parte da minha mente estava constantemente esperando pela próxima ligação de Victor. Ela veio quando estávamos saindo do cinema, 3h30 depois. Helena, a voz de Victor soava tensa. Precisamos conversar. Onde você está agora? No shopping. Acabamos de sair do cinema. O que aconteceu? É melhor não falarmos por telefone. Posso encontrá-las no estacionamento em 20 minutos? Meu coração disparou. Tão sério assim? Sim. E Helena... Não vá para casa ainda. O tom de sua voz enviou calafrios pela minha espinha. O que poderia ser tão grave que Victor precisava me encontrar pessoalmente e me aconselhar a não voltar para casa? Estaremos esperando no setor B do estacionamento, respondi, tentando manter a voz calma apesar do pânico crescente. O que foi, mamãe? Sofia perguntou quando desliguei. Você parece assustada. Forcei um sorriso. Nada demais, querida.
Apenas o Victor querendo conversar conosco antes de irmos para casa. Vamos esperar no estacionamento, tudo bem? Sofia assentiu, aparentemente aceitando minha explicação, embora seus olhos demonstrassem que ela percebia mais do que eu gostaria. Os 20 minutos de espera pareceram uma eternidade. Quando finalmente avistei o carro policial descaracterizado de Victor entrando no estacionamento, senti simultaneamente alívio e apreensão. Ele estacionou ao lado do meu carro e saiu rapidamente, sua expressão mais grave do que nunca. Podemos conversar no meu carro? Seria melhor se Sofia não ouvisse. Olhei para minha filha, que brincava distraidamente com o Sr. Cenoura no banco traseiro. Sofia, preciso conversar com o Victor por um minutinho. Fique aqui, está bem? Estaremos logo ali, onde posso te ver o tempo todo. Ela assentiu, e pude perceber que entendia a seriedade da situação, apesar de seus 8 anos. No carro de Victor, finalmente pude ver a tensão completa em seu rosto. O que encontraram? Ele respirou fundo. Helena, a busca revelou mais do que esperávamos. O computador do seu pai continha não apenas imagens de pornografia infantil, mas uma coleção extensa, organizada em pastas por tipos, idades e atos específicos. Estamos falando de milhares de arquivos. Senti meu estômago revirar. Meu Deus, isso não é tudo. Encontramos evidências de que ele não apenas consum tentar novamente, continuar. Isso não é tudo. Encontramos evidências de que ele não apenas consumia esse material, mas também o compartilhava através de fóruns protegidos na Dark Web. Ele fazia parte de uma rede. Cobri minha boca com a mão, incapaz de articular palavras diante da magnitude do horror. Seu pai foi detido e levado para a delegacia. Durante a busca, encontramos também um disco rígido externo escondido em um compartimento secreto no escritório dele. Nele havia Helena. Havia fotos de outras crianças. Crianças que ele aparentemente fotografou pessoalmente. Outras vítimas. Sussurrei, a realidade se tornando cada vez mais sombria. Quantas? Ainda estamos analisando, mas identificamos preliminarmente pelo menos 6 crianças diferentes. Algumas das fotos datam de mais de 10 anos. Uma década. Meu pai havia estado predando crianças por pelo menos uma década, talvez mais. Quantas vidas ele havia marcado? Quantas inocências destruídas? E minha mãe? Consegui perguntar, temendo a resposta. Victor hesitou. Ela está em choque, negando qualquer conhecimento. No entanto, alguns dos arquivos mais antigos incluem fotos que parecem ter sido tiradas dentro da sua casa de infância, no quarto que era seu. Isso levanta questões sobre como ela poderia não saber. A implicação me atingiu como um raio. Fotos no meu quarto de infância. Será possível que... Helena, Victor continuou, sua voz gentil agora. Há algo mais que você precisa saber. Entre os arquivos, encontramos uma pasta com seu nome. O mundo pareceu parar. O ar ficou pesado demais para respirar. Um zumbido começou em meus ouvidos, abafando momentaneamente tudo ao redor. Você está dizendo que... Ainda não abrimos os arquivos dessa pasta específica. Queria falar com você primeiro. Pode ser que não sejam o que tememos, mas precisamos estar preparados para essa possibilidade. Lágrimas que nem sabia estar segurando começaram a escorrer pelo meu rosto. A ideia de que poderia haver imagens minhas, de que eu poderia ter sido vítima do meu próprio pai e reprimido essas memórias, era devastadora. O que acontece agora? Perguntei, minha voz quase irreconhecível. Seu pai permanecerá detido. Com as evidências que já temos, o delegado titular solicitará a prisão preventiva, que quase certamente será concedida. Quanto à sua mãe, ela está sendo interrogada e, dependendo do resultado, pode ser indiciada por omissão ou cumplicidade. E quanto a nós, Sofia e eu? Por precaução, acredito que vocês não devem retornar para casa hoje. Há a possibilidade, ainda que remota, de que outros envolvidos na rede possam tentar contato ou, pior. Victor entregou-me um cartão.
Este é o endereço de um hotel onde já acionei nossa rede de proteção. Vocês ficarão lá esta noite com segurança discreta. Amanhã reavaliaremos a situação. Olhei através da janela para meu carro, onde Sofia aguardava. Como eu explicaria tudo isso a ela? Como protegê-la não apenas do que havia acontecido, mas das repercussões que certamente viriam? Victor, e se houver fotos minhas naquela pasta? E se eu realmente fui? Não consegui completar a frase. Ele colocou a mão gentilmente sobre meu braço. Se for o caso, Helena, você terá todo o apoio necessário. Psicológico, legal, o que for preciso. Mas vamos enfrentar isso quando, e se, chegarmos lá. Por enquanto, sua prioridade deve ser Sofia. Ele estava certo, é claro. Por mais devastada que eu estivesse com essas revelações, minha filha precisava de mim forte e presente. Ela era a vítima imediata, aquela que havia tido a coragem de revelar tudo, aquela que havia interrompido um ciclo de abuso que aparentemente durava anos. Obrigada, disse, enxugando as lágrimas. Por tudo. Não sei como teria enfrentado isso sem sua ajuda. Você é uma das pessoas mais fortes que conheço, Helena. Sempre foi, desde a faculdade. Vai superar isto também, por mais impossível que pareça agora. Voltei para meu carro, forçando-me a compor uma expressão mais neutra antes de enfrentar Sofia. Ela levantou os olhos quando abri a porta. Aqueles olhos grandes e perceptivos que sempre pareciam ver através de qualquer máscara que eu tentasse usar. Temos que ir para outro lugar hoje, querida. Uma espécie de mini-férias em um hotel legal. O que acha? Por causa do vovô? Ela perguntou diretamente. Suspirei. Não havia sentido em mentir para ela. Não depois de tudo. Sim, por causa do vovô. Os policiais estão cuidando dele agora, para que ele não possa fazer mais coisas ruins. Mas só por precaução. Vamos ficar em um lugar diferente por uma noite. A vovó também fez algo ruim? A pergunta me pegou de surpresa. Por que você pergunta isso? Sofia abraçou o Sr. Cenoura mais apertado. Porque a vovó saiu de propósito para o vovô ficar sozinho comigo. Ela disse que precisava comprar leite, mas tinha leite na geladeira. Eu vi quando tomei café da manhã. O pequeno detalhe que Sofia havia notado, que minha mãe havia saído com uma desculpa falsa, potencialmente para dar a meu pai a oportunidade que ele buscava, era incriminador. Não era apenas ignorância ou cegueira seletiva, parecia ser facilitação ativa. Os policiais estão conversando com a vovó também, respondi, tentando manter a voz estável, para entender exatamente o que aconteceu. No hotel, um estabelecimento discreto, mas confortável, fomos recebidas por uma funcionária que parecia ter sido instruída sobre nossa situação. Ela nos conduziu a um quarto no quarto andar, longe do elevador, e com vista para um pátio interno em vez da rua. Medidas de segurança sutis, mas eficazes. Depois de um jantar servido no quarto e de colocar Sofia para dormir, um processo que levou mais tempo do que o habitual, com ela pedindo repetidamente a garantia de que estávamos seguras, fiquei sentada na poltrona próxima à janela, observando as luzes da cidade e tentando processar tudo o que havia acontecido. Meu telefone vibrou com uma mensagem de Victor. Prisão preventiva solicitada e concedida. Sua mãe também foi detida para mais investigações após contradições em seu depoimento. Descanse o possível. Conversamos amanhã. Contradições no depoimento. A confirmação de que minha mãe provavelmente sabia, talvez até facilitava. A família que eu conhecia, por mais disfuncional que fosse, estava desmoronando completamente, revelando uma podridão que talvez sempre estivesse lá, escondida sob a superfície de normalidade que todos nos esforçávamos para manter. E aquela pasta com meu nome. O que ela continha? Parte de mim precisava saber. Precisava enfrentar a verdade, por mais dolorosa que fosse. Outra parte queria que essa pasta nunca tivesse sido encontrada, que esse capítulo potencialmente horroroso do meu passado permanecesse selado para sempre. Em algum momento da madrugada, exausta física e emocionalmente, adormeci na poltrona. Fui acordada pelo toque do telefone do quarto.
Era a recepção informando que Victor estava no lobby. Vesti-me rapidamente e desci, deixando Sofia ainda adormecida. Encontrei Victor sentado em uma área mais reservada, 2 cafés à sua frente. Imaginei que precisaria disso, ele disse, empurrando uma das xícaras em minha direção. Obrigada. Tomei um gole, sentindo o líquido quente me revigorar minimamente. Novidades? Várias, na verdade. Seu pai está oficialmente preso preventivamente. Durante o interrogatório inicial, ele se manteve em silêncio, seguindo a orientação do advogado que contratou. No entanto, as evidências são esmagadoras. E minha mãe? Ela está sendo formalmente indiciada como cúmplice. O depoimento de Sofia sobre o leite que já tinha na geladeira foi corroborado por outros elementos. Encontramos mensagens de texto entre seus pais que sugerem um padrão de criar oportunidades para que seu pai ficasse sozinho com crianças. Fechei os olhos, a náusea retornando. Então ela sabia. Todo esse tempo. Parece que sim. E há mais. Identificamos algumas das outras crianças nas fotos. 2 primos seus, filhos da sua tia Marta. Uma vizinha que morava na mesma rua quando você era adolescente. E... Ele hesitou, claramente desconfortável com o que viria a seguir. A filha mais nova da sua mãe com seu padrasto, após o divórcio dos seus pais. Minha meia-irmã? A surpresa me deixou momentaneamente sem palavras. Juliana, agora com 20 anos, filha do 2º casamento da minha mãe, também havia sido vítima? Mas eles se divorciaram quando eu já estava na faculdade. Isso significa que o comportamento do seu pai continuou mesmo após o divórcio, sim. E sugere que sua mãe pode ter facilitado o acesso, mesmo não estando mais casada com ele. A perversidade da situação era quase incompreensível. Qual o nível de distúrbio necessário para uma mãe facilitar o abuso de suas próprias filhas? Que tipo de acordo doentio existia entre meus pais? Helena, Victor continuou, seu tom ainda mais cauteloso. Sobre a pasta com seu nome, nossa equipe técnica a examinou. Prendi a respiração, esperando a confirmação dos meus piores temores. Não eram fotos suas. Exalei, confusa. Não entendo. Por que uma pasta com meu nome, então? Eram recortes de jornais e capturas de tela de redes sociais. Fotos suas como adulta, em eventos corporativos, viagens, algumas com Sofia quando ela era bebê. E também... Ele hesitou novamente. Planos. Detalhados. Planos? Seu pai parece ter estado planejando obter acesso a Sofia há algum tempo. A pasta continha anotações sobre sua rotina, seus horários de trabalho, momentos em que Sofia ficaria sob os cuidados dele. Era essencialmente um plano de ação que ele vinha desenvolvendo gradualmente. A ideia de que meu pai havia estado observando, catalogando, planejando meticulosamente como abusar de minha filha, possivelmente por anos, me deixou fisicamente doente. Corri para o banheiro mais próximo e vomitei violentamente. Quando retornei, pálida e trêmula, Victor me ofereceu água. Sinto muito, Helena. Sei que é horrível demais para processar. E quanto a mim? Perguntei depois de recuperar minimamente a compostura. Não há evidências de que fui vítima? Não encontramos fotos suas como criança, se é o que está perguntando. Isso não significa definitivamente que você não tenha sido vítima. Ele poderia ter se desfeito das evidências, ou elas poderiam estar armazenadas em outro lugar que ainda não descobrimos. Mas com base no que temos até agora, não há confirmação visual. Uma pequena dose de alívio se misturou ao turbilhão de emoções negativas. Mesmo que não houvesse garantias, a ausência desse tipo específico de evidência era ao menos um pequeno consolo. O que acontece agora? Perguntei. A mesma pergunta que parecia estar sempre em meus lábios desde que tudo começou. A investigação continua. Estamos rastreando os contatos dele na rede, o que pode levar a mais prisões. Quanto a você e Sofia, acredito que é seguro voltarem para casa hoje. Manteremos vigilância discreta por mais alguns dias, mas a ameaça imediata foi neutralizada com as prisões.
E quanto ao processo legal, quanto tempo até o julgamento? Isso é difícil prever. Casos como este, especialmente com múltiplas vítimas e conexões com redes maiores, podem se estender por meses. No entanto, com as evidências que já temos, é extremamente improvável que seu pai seja libertado antes do julgamento. Ele representa um claro risco para a sociedade. E Sofia? Ela terá que testemunhar em tribunal? Possivelmente, mas não da forma tradicional. Há procedimentos especiais para depoimentos de crianças vítimas de abuso. O testemunho é geralmente gravado previamente, em ambiente controlado com psicólogos, para minimizar o trauma. Na maioria dos casos, a criança não precisa estar fisicamente presente no tribunal ou confrontar o acusado. Voltei para o quarto sentindo-me simultaneamente exausta e hiperalerta. Sofia ainda dormia, o senhor. Cenoura firmemente abraçado contra o peito. Observei-a por um momento, maravilhando-me com sua coragem, sua resiliência. Tão pequena, e já enfrentando o tipo de trauma que muitos adultos não conseguiriam suportar. Quando ela finalmente acordou, expliquei da forma mais simples possível que podíamos voltar para casa, que o vovô e a vovó estavam com os policiais e não poderiam machucá-la. Eles vão ficar na cadeia para sempre? Ela perguntou enquanto arrumávamos nossas poucas coisas. Não sei exatamente por quanto tempo, querida. Isso será decidido por juízes depois que todas as provas forem examinadas. Mas por um bom tempo, sim. Bom, ela disse com uma simplicidade contundente, porque eu não quero que eles façam coisas ruins para outras crianças. Sua preocupação com outras potenciais vítimas, mesmo após seu próprio trauma, me emocionou profundamente. Não vão fazer, Sofia. Você ajudou a impedir isso. Foi muito, muito corajosa. No caminho para casa, um pensamento perturbador me ocorreu. Sofia, o vovô alguma vez tentou algo parecido antes, em outras visitas? Ela pensou por um momento. Ele sempre queria que eu sentasse no colo dele. E às vezes passava a mão no meu cabelo de um jeito que me deixava desconfortável, mas nunca tinha mostrado aquelas fotos antes. A progressão era típica de predadores. Começar com toques aparentemente inocentes, testar limites, avaliar se a criança contaria a alguém. O fato de Sofia ter me alertado imediatamente na primeira escalada significativa era extraordinário. Em casa, a vida tentou retornar a uma aparência de normalidade. Sofia voltou à escola após 2 dias, apoiada por sessões com uma psicóloga infantil especializada em trauma. Eu voltei ao trabalho, embora com horários reduzidos temporariamente para poder estar mais presente para minha filha. As ligações e mensagens de familiares começaram a chegar à medida que a notícia se espalhava. Alguns oferecendo apoio genuíno, outros buscando detalhes mórbidos disfarçados de preocupação, alguns até insinuando que eu deveria ter percebido algo antes, que de alguma forma eu também tinha responsabilidade por não ter protegido Sofia adequadamente. Minha tia Marta, mãe de 2 dos primos identificados nas fotos, me ligou em prantos. Seus filhos, agora adolescentes, estavam passando por avaliações psicológicas para determinar o alcance do trauma sofrido e se eles haviam reprimido as memórias, como parecia ser o caso. Como não percebi? Ela soluçava ao telefone. Como permiti que meus filhos ficassem sozinhos com ele? A mesma pergunta que eu me fazia, que tantos pais e mães de vítimas se faziam. Predadores sexuais, especialmente aqueles que abusam de crianças, são mestres na manipulação e no disfarce. Criam personas respeitáveis, tornam-se figuras confiáveis na comunidade, precisamente para terem acesso a vítimas potenciais. Uma semana após as prisões, recebi uma ligação de Victor convidando-me para um café. Seu tom sugeria que havia desenvolvimentos importantes que ele preferia discutir pessoalmente. Encontramo-nos em uma cafeteria tranquila próxima à delegacia. Victor parecia cansado, com olheiras profundas, mas havia uma certa satisfação em seus olhos. A investigação se ampliou significativamente, ele começou após pedirmos. A rede da qual seu pai fazia parte era maior e mais organizada do que inicialmente imaginávamos. Até agora,
Já identificamos e prendemos 12 outros indivíduos em 3 estados diferentes. Meu Deus, murmurei. 12? E provavelmente há mais. Seu pai era o que chamamos de distribuidor regional, alguém que não apenas consumia o material, mas também o compartilhava e, em alguns casos, produzia conteúdo original para a rede. A ideia de meu pai como parte de uma organização criminosa dedicada ao abuso infantil era surreal. Como alguém que eu conhecia, ou achava que conhecia, por toda a vida poderia esconder um lado tão monstruoso. Quanto à sua mãe, Victor continuou. Ela confessou. Confessou? Tudo? Sim. Aparentemente, ela descobriu as tendências do seu pai ainda durante o casamento. Inicialmente, ela o confrontou. Ele prometeu buscar ajuda, mas eventualmente ela percebeu que o comportamento continuava. Em vez de denunciá-lo ou deixá-lo, ela estabeleceu um acordo tácito. Fecharia os olhos desde que ele fosse discreto e não causasse problemas. Que tipo de mãe faz isso? A pergunta escapou antes que pudesse contê-la, carregada de toda a raiva e incredulidade que sentia. É difícil compreender, eu sei. Mas vemos padrões similares em muitos casos. Cônjuges que priorizam a estabilidade familiar, o status social ou a segurança financeira acima da segurança das crianças. Alguns genuinamente se convencem de que não há provas reais, que são apenas suspeitas infundadas. Outros, como parece ser o caso da sua mãe, fazem um cálculo consciente e escolhem a cumplicidade. E depois do divórcio, por que continuar facilitando? Essa é a parte mais perturbadora. De acordo com o depoimento dela, seu pai a chantageava. Ele tinha evidências do conhecimento e consentimento dela durante o casamento. Se ela o denunciasse ou impedisse seu acesso às crianças da família, ele garantiu que ela também cairia. Senti uma raiva fria se cristalizar em meu peito. Minha própria mãe havia escolhido proteger a si mesma em vez de proteger crianças inocentes, inclusive sua própria filha do segundo casamento. Quanto tempo de prisão eles podem pegar? Seu pai está enfrentando múltiplas acusações graves: produção e distribuição de pornografia infantil, abuso sexual de menores, corrupção de menores, entre outros. Considerando a quantidade de evidências e a natureza organizada dos crimes, estamos falando potencialmente de 30 anos ou mais. E minha mãe? Como cúmplice e facilitadora, ela provavelmente pegará uma sentença menor, mas ainda significativa. Provavelmente entre 10 e 15 anos, dependendo do grau de cooperação que mantiver com as investigações. A conversa foi interrompida pela chegada do nosso café. Tomei um gole, sentindo o amargor combinando perfeitamente com meus pensamentos. Helena, Victor disse após um momento de silêncio. Sei que isso é incrivelmente difícil para você. Descobrir que seus pais não eram quem você pensava que fossem é um tipo de traição fundamental. É pior do que isso, respondi, encontrando finalmente as palavras para o turbilhão de emoções que vinha sentindo. É como se minha vida inteira tivesse sido uma mentira. Cada memória de infância, cada momento familiar, tudo está contaminado agora. Me pergunto constantemente o que mais não vi, o que mais escolhi ignorar. Você era uma criança, Helena. Se algo aconteceu com você, a culpa era inteiramente deles, não sua. Racionalmente eu sei disso, mas emocionalmente... Deixei a frase inacabada, incapaz de articular completamente a confusão, a raiva, a culpa irracional que às vezes me dominava. Você considerou a terapia? Não apenas para Sofia, mas para você também? Assenti. Comecei a ver alguém na semana passada. Ela se especializa em trauma e questões familiares complexas. Isso é excelente. Não subestime o impacto que tudo isso teve em você. Ficamos em silêncio por um momento, cada um absorto em seus próprios pensamentos. Finalmente, reuni coragem para perguntar algo que vinha me atormentando. Victor, você acha que algum dia conseguiremos superar isso completamente? Sofia e eu?
Ele considerou a pergunta cuidadosamente. Acho que superar talvez não seja a palavra certa. Vocês vão aprender a integrar essa experiência, a conviver com ela de forma que não defina suas vidas. Sofia é jovem, tem acesso a apoio psicológico imediato e tem uma mãe incrível que a protegeu assim que soube o que estava acontecendo. Estatisticamente, suas chances de recuperação são excelentes. E quanto a mim? Você já demonstrou uma resiliência notável, Helena. A forma como protegeu Sofia, como não hesitou em buscar justiça, mesmo sabendo que isso significaria destruir a imagem da sua família, isso mostra uma força interior extraordinária. Não digo que será fácil, mas acredito sinceramente que você também encontrará um caminho através disto. Suas palavras ofereciam um conforto que eu desesperadamente precisava. Não platitudes vazias ou garantias irrealistas, mas um reconhecimento honesto da dificuldade do caminho à frente, acompanhado da crença genuína de que esse caminho era navegável. Obrigada por tudo. Não sei como teria enfrentado isso sem sua ajuda. Você teria encontrado um jeito. Ele sorriu levemente. Como disse antes, você sempre foi uma das pessoas mais fortes que conheço. Ao deixar o café, senti uma determinação renovada. O mundo que eu conhecia havia desmoronado, revelando horrores que nunca imaginei possíveis dentro da minha própria família. Mas das ruínas, algo novo poderia surgir. Algo construído em honestidade, em proteção genuína, em amor incondicional por minha filha. Sofia e eu tínhamos um longo caminho pela frente. Haveria pesadelos, perguntas difíceis, dias em que o peso de tudo pareceria insuportável, mas havia também esperança. A coragem de uma menina de 8 anos havia exposto e interrompido um ciclo de abuso que durava anos, talvez décadas. Sua pequena voz, se levantando contra algo que sabia instintivamente estar errado, havia desencadeado uma reação que agora protegia inúmeras outras crianças. Enquanto dirigia para casa, onde uma babysitter cuidava de Sofia até meu retorno, pensei na conversa que tive com minha filha na noite anterior. Mamãe, ela havia perguntado enquanto a colocava na cama, você acha que algum dia vamos parar de nos sentir tristes sobre o que aconteceu? Acho que a tristeza vai ficar menor com o tempo, respondi honestamente. Como quando você machuca o joelho. No começo dói muito, depois começa a curar, e eventualmente vira apenas uma pequena cicatriz que você mal nota no dia a dia. Ela havia considerado isso por um momento. Mas a cicatriz nunca desaparece completamente, não é? Não, querida. Algumas cicatrizes ficam conosco para sempre. Mas elas também nos lembram que sobrevivemos a algo difícil, que somos mais fortes do que pensávamos. Sofia assentiu, uma sabedoria além de seus anos em seus olhos. Como o Sr. Cenoura, ela disse, mostrando um pequeno rasgo na orelha do coelho de pelúcia que havia sido costurado com pontos desajeitados. Ele rasgou, mas consertamos. E agora ele é especial, porque sobreviveu. Exatamente como o Sr. Cenoura, concordei, beijando sua testa. E exatamente como nós. 6 meses se passaram desde aquela tarde fatídica em que Sofia revelou o que meu pai havia tentado fazer. 6 meses de terapia, de pesadelos ocasionais, de momentos de raiva intensa seguidos por períodos de uma calma quase sobrenatural. 6 meses de reconstrução cuidadosa das nossas vidas. O caso judicial avançava com a lentidão característica do sistema judiciário. Meu pai havia sido formalmente denunciado por dezenas de crimes, incluindo os relacionados às outras crianças identificadas nas fotos. Minha mãe enfrentava acusações de cumplicidade e omissão. Ambos